Bom dia, sou adventista do sétimo dia e vou partilhar convosco o assunto da necessidade urgente de tomarmos consciência da nossa condição. Todos nós sentimos que algo está prestes a acontecer. Antes de iniciar, vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus Altíssimo, obrigado, ó Pai, por nos acompanhares em todos os momentos da nossa vida. E vos pedimos, Senhor, que estejais aqui conosco, que a vossa presença seja esclarecedora, Senhor. Ajudai-me a transmitir e ajudai os nossos ouvintes a receber aquilo que vem de Ti, Senhor. Nós vos pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com a citação de Lucas 1, 71 a 75, que diz: para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, o sirvamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Quantos de nós já tentaram esconder-se de Deus? Quem, depois de pecar, já se empenhou em cobrir-se de folhas de figueira? Quem, depois do pecado, tem vontade de orar? De que formas podemos tentar esconder-nos de Deus? Nós não gostamos de sentir a culpa do nosso pecado. Arranjamos desculpas por termos pecado. Pior ainda, arranjamos desculpas para continuarmos a pecar. Acusamos outros pelas nossas escolhas. Desculpamo-nos da nossa natureza pecaminosa. Agredimos inocentes, normalmente as mesmas pessoas que sofreram com as nossas ofensas. Sentimos-nos vítimas das circunstâncias, da tentação e da influência de outros. Refugiamo-nos em ideias, leituras, jogos, filmes ou associamo-nos com pessoas ou grupos que nos distraiam da nossa culpa ou a movimentos que promovem agendas de ódio ou que passam a vida a reclamar e a responsabilizar o governo ou os outros pelos seus atos e pela sua insatisfação. Distorcemos o que Deus diz para o adaptar à nossa situação. Nada disto nos traz felicidade. Deus tem um livramento para a minha culpa, mas é necessário primeiro que eu admita o meu pecado. Precisamos de reconhecer as nossas folhas de figueira. Com que folhas de figueira nós estamos a tentar esconder-nos de Deus? Quando pecamos, não queremos ir para a luz para que as nossas obras não sejam reprovadas. Deus, além de nos vir salvar do pecado, que é afinal o grande inimigo, vem dar-nos a conhecer o caráter do Pai, através de uma demonstração que se importa conosco, de que fomos planeados antes de nascermos e que participa nas nossas angústias e provê às nossas necessidades físicas e espirituais. Ele não se importa conosco apenas
depois de estarmos convertidos. Ele é benigno até para os ignorantes e os maus. Ele sustenta-nos desde o ventre. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Ele importa-se com a minha salvação desde a minha gestação. Deus não oferece uma salvação só a partir de certa idade. O útero não é um cubículo em que estamos tão escondidos de Deus que Ele não possa intervir. O útero não é um cubículo em que estamos tão escondidos de Deus que Ele não possa intervir. Um lugar em que Deus nos gesta tão amorosamente para a maldição de termos nascido condenados à segunda morte. Como isso revelaria o caráter de Deus? Jesus não foi morto só depois de nascermos. Ele antecipou-se a dispor de salvação antes da nossa existência e antes da consciência da nossa condição. Jesus foi morto antes da fundação do mundo e providenciou a graça da salvação para todas as idades antes dos tempos dos séculos. Jesus foi exemplo de criança, de jovem e de adulto, de maneira que, ainda que não pareça, a nossa natureza pecaminosa não está mais ao alcance, nem mais disponível e não é mais poderosa do que a graça de Deus. Não importa que venha de fora de nós, a graça de Deus supera em eficiência, em alcance e em disponibilidade todo o poder da natureza pecaminosa. Eu não posso pensar que porque a minha natureza pecaminosa está em mim, significa que está também mais próxima e é mais implacável e é mais invencível e é mais forte do que a graça de Deus. Eu não posso pensar que porque a minha natureza pecaminosa está em mim, significa que está também mais próxima e é mais implacável e é mais invencível e é mais forte do que a graça de Deus. Deus importa-se conosco. Aqueles que já passaram por momentos de depressão bem sabem o que é estar num poço escuro, sitiados de solidão, onde parece que não há ninguém. Não importa o apoio que tenhamos da família, dos amigos, dos terapeutas. Ninguém entende, ninguém pode ajudar, ninguém sabe o que fazer. Não queremos ver ninguém, não temos forças para fazer as coisas mais simples da vida diária. De manhã desejamos o anoitecer, à noite ansiamos pelo dia. O sono parece ser o melhor sedativo e o refúgio do inconsciente, o melhor período da vida. Depois destes anos todos, ainda me lembro de uma citação do nihilista Nietzsche, que diz: se olharmos durante muito tempo para o abismo começa a olhar para nós. Mesmo aí, nessa situação esmagadora,
em que o abismo começa a olhar para nós com insistência, Deus ouve e livra. Deus está lá, importa-se, cuida, ama, entende, ampara e não desiste de nós. Frequentemente, o único conforto é saber que Deus está lá, conosco. No desespero, na solidão, na doença, na traição, na morte de quem mais amamos, na degradação da idade, na culpa e no remorso, no buraco mais escuro. Porém, muitas vezes, vamos para o abismo para tentar esconder-nos de Deus, para fugirmos dele. O abismo torna-se então na maior das nossas folhas de figueira. Permanecemos lá para não trocarmos a libertinagem pela fastidiosa obediência que tanto repudiamos. Não reconhecemos a satisfação e a alegria da justiça de Deus. E consideramos-nos vítimas de uma lei demasiado exigente. Olhamos então a Deus como um opressor. Mais tarde ou mais cedo, o pecado trai o deleite e a liberdade que nos prometeu e empurra-nos para uma angústia sem fim. Reclamamos felicidade e paz no pecado, mas essa é a promessa falhada de Satanás. Mesmo assim, quando assumimos a validade da sua verdade, pela força das evidências e pela comprovação da palavra de Deus na nossa vida, tentamos render-nos parcialmente a uma religiosidade e a formas de culto e de tradições que nos possam trazer alguma paz. Desse modo, arranjamos folhas de figueira como que convertidas. Muitos de nós vivem inconscientes de que se escondem num abismo cristianizado, em que o perdão lhes traz uma paz excessivamente provisória e demasiado incompetente para lhes dar uma felicidade confiável, porque não querem ser santos nesta vida. Não desejam a provisão da santidade que Deus nos proporciona para o dia de hoje, como nos proporciona o pão de cada dia. Insistem em permanecer no abismo como se Deus não os visse e como se os seus irmãos não os detectassem como intrusos alienados. A sua paz só pode ser irritadiça e enfurecida, porque é a paz de uma falsa salvação. E continuam a protestar, a discutir e a contender com Deus, tentando negociar com Ele e com a Igreja uma teologia que os leve para o céu exatamente como estão. A graça é como o pão de cada dia, irmãos. A graça é como o pão de cada dia, irmãos. Eu como pão para me manter vivo hoje. Eu devo receber a graça hoje para me manter santo hoje. Deus não me pede hoje a santidade de amanhã. Não me pede hoje para vencer as tentações de amanhã. Por isso não é demais aquilo que nos pede. Temos andado a trazer para hoje aquilo que eu não posso suportar e esse peso me derruba. Temos andado a trazer para hoje o peso
de uma responsabilidade e de uma vitória que Deus me pedirá todos os restantes dias da minha vida. Vivemos numa ansiedade espiritual insuportável, que nos faz olhar para o pecado como algo invencível e para a santidade como algo aflitivo e atormentador. Recebemos a graça de Deus como o pão de cada dia, para que tenhamos a vitória cada dia. Façamos isso, irmãos. Deus não pede mais que isso. Deus quer que saibamos que, além de ser verdade que Ele nos planeou e fez, também nos sustenta e mantém. E a melhor coisa que pode ter essa manutenção de Deus é a sua própria companhia, a sua presença e Ele afirmar que nos conhece. E essa verdade é mais surpreendente do que todas as propostas humanas da falsa ciência para explicar a nossa existência. A melhor das teorias humanas não inclui um Deus que se relaciona com as suas criaturas. Um Deus que nos criou não para o acaso, mas para a perdição. Mas que, quando nos criou, já o fez incluídos no seu plano de salvação, desde o ventre. Não um plano que ele delegou a outro, mas um em que ele se envolveu pessoalmente. E por que é que ele se envolveu pessoalmente? Porque para ele, nós somos uma questão pessoal. E não há nenhuma teoria da existência que de longe envolva o ente criador a importar-se desta maneira com as suas criaturas. Eu já dei aulas acerca do evolucionismo teísta, que é uma mistura de criacionismo com evolucionismo. Deus criou e depois deixou a natureza cometer a sua crueldade, porque para que a melhor semente subsista e melhore as suas qualidades e competências, precisa de se alimentar dos mais fracos. O evolucionismo impõe o sacrifício dos mais débeis, a ausência da moral, o sustento e a manutenção da criação, manifesta a crueldade do Criador, que parece querer desresponsabilizar-se quando delegou à natureza o papel desonesto que a ele não podia ser atribuído para não sujar a sua reputação. Como se o homem não olhasse para isso como uma participação divina. O evolucionismo teísta denigra o caráter de Deus e por isso não pode ter sido o mesmo criacionismo que a Bíblia nos conta. Por quê? Porque não é esse o caráter de Deus. Não é esse o caráter de Deus que nos é revelado. Mas há muitas outras teorias, além do criacionismo e do evolucionismo. Há a teoria da panspermia, do ovo de Deus, da geração espontânea, da teoria do oparim, a teoria do fixismo, a teoria do design inteligente, com a sua complexidade irredutível, a teoria grega, a egípcia, a teoria de diversas tribos aborígenes e muitas outras. E todas elas precisam de fé. Aliás, o criacionismo precisa de fé, mas as outras, além de fé, precisam também de uma grande dose de estupidez, irmãos. Porquê? Porque diante de todas as teorias, que são isso mesmo, teorias, e em que, para crer nelas, é preciso fé,
porque simplesmente não escolheram a melhor? O conhecimento de que o criacionismo é a mais bela das hipóteses das explicações da existência e de que pela fé cremos nesse cuidado pessoal de Deus por nós, deve-nos fazer gratos e querer conhecer mais esse ser maravilhoso que nos ama e não nos abandonou à mercê das rivalidades da lei do mais forte e da crueldade da sobrevivência dos mais aptos. A sua benignidade sustenta tanto o forte como o fraco. A sua moralidade ampara e protege todos os seres. Deus não seleciona pela nossa habilidade em sermos cruéis, ou por sermos mestres experimentados na astúcia da sobrevivência. Mas não nos enganemos, irmãos, Ele seleciona. Deus dá oportunidade a todos e sustento a todos para que a mesma possibilidade de escolha nos seja dada como uma graça imerecida. A ideia de que não somos sustentados pela natureza, mas que ela nos foi colocada ao cuidado e para nosso mantimento e benefício é estranhíssima ao descrente e ao ateu. Porém, se Deus não seleciona os habitantes da terra, seleciona os habitantes do céu. Deus dá tudo aos habitantes da terra para poderem ser habitantes do céu. Deus dá tudo aos habitantes da terra para poderem ser habitantes do céu. Deus dá-nos tudo o que é necessário para a salvação e para cumprir subejamente as condições da redenção. Não é por nós não conseguirmos ser santos que Deus não nos deu tudo para o alcançar. Deus não falhou, irmãos. E temos andado a tentar culpá-lo disso o tempo todo. Quando? Quando não somos santos. A graça é mais que abundante para operar o livramento do pecado, não só nesta vida, mas hoje mesmo e todos os dias da nossa vida. Então, porque ainda não somos santos? Porque não somos santos todos os dias da nossa vida? Porque ainda pecamos? Com certeza não é por falta de graça, mas porque ainda não lutamos contra o pecado até ao sangue. Não é graça que nos falta, mas uma vontade de lutar contra o pecado até ao sangue, reclamando o auxílio divino desesperadamente. Porque havemos de pedir auxílio para o que não queremos realmente. E porque Deus nos há de livrar de algo que Ele sabe que não queremos realmente deixar. O livramento de Deus pode ser uma promessa, mas a nossa vontade ou a falta dela e a nossa incredulidade está a boicotar a eficiência da promessa desse livramento e a impedir a ação da omnipotência do Todo-Poderoso. Temos mais apetite em pecar que de ser santos e depois pensamos que o que está a acontecer conosco, esta derrota diária contra o pecado, deve ser tudo o que Deus pode fazer por nós. E então ousamos construir na nossa mente não uma teologia da salvação, mas uma teologia da conformação. Tornámo-nos numa igreja derrotada e triste, resignada com a
impossibilidade de sermos santos nesta vida. E fazemos disso uma coisa corporativa, porque somos cúmplices. Pior, ficamos zangados com aqueles que não se querem deixar derrotar como nós, porque não gostamos de estar no abismo sozinhos. Pensamos que, caso a maioria se associar a uma teologia de salvação em pecado, Deus vai ter de a aceitar. Nós queremos intimidar e forçar a Deus para que assine por baixo de uma justificação pela fé arranjada e adaptada por nós e com o conluio da maioria para lhe tentar impor a teologia arrogante de podermos ser salvos em pecado, quando ele já disse não a Adão. Essa resignação à impossibilidade de sermos santos hoje mesmo parece paciência para esperar o momento certo. No meu tempo, dizemos. Mas a verdade é que é uma derrota. E queremos trazer mais pessoas lá de fora para aceitar esta derrota. Amamentamos os nossos vícios e defeitos como se tivesse de ser mesmo assim e como se pudesse ser assim a salvação. Como se a salvação fosse apenas o perdão, a triste solução depois de pecar, a triste solução depois de ter sido derrotado. Somos cristãos aditos de perdão. Pensamos que temos a vida toda para deixarmos a intemperança, a malicência, a raiva, o orgulho, a manipulação, a traição, as novelas, os jogos, os filmes, a sensualidade, a vaidade, a impaciência, a crítica, a presunção, a competitividade, a inveja e o ciúme, a mentira, quando na verdade estamos a enfraquecer a influência do Espírito Santo, até não temos mais fé na vitória contra o pecado e nos tornamos apenas consumistas de perdão. Pensamos que ser cristãos é tornar o perdão numa droga. Chegamos ao ponto de considerar fanáticos aqueles que defendem a santidade todos os dias da nossa vida, porque decidimos que ser equilibrado é podermos pecar de vez em quando. Mais que isso, é acharmos que temos o direito de pecar de vez em quando. Temos um sacerdote no céu, defendemos. Tornamos Cristo num ministro do pecado. A santidade tornou-se uma característica daquele que é antissociável e enfadonho. Algo que estragaria o convívio e o divertimento de qualquer associação. Encontramos na religião o melhor ou a melhor das artimanhas para nos deixarem pecar em paz. Mas o perdão deveria ser uma solução provisória, enquanto não aprendemos a deixar de pecar e a odiar o pecado, uma provisão para um acidente. Alguns me perguntam se eu já sou santa. Não, eu ainda não sou santa. Mas não cometo a tolice de não acreditar na única forma de poder sê-lo. Crer na promessa de que Deus o há de fazer em mim todos os dias da minha vida. Como pode ser salvação do pecado acreditar numa solução tão longínqua quanto o último dia da minha vida? Ou pior ainda, o distante dia da glorificação?
Se eu acreditar nisso, estou a denunciar-me diante do tribunal de que, apesar da oferta de uma salvação vitoriosa para o dia de hoje, eu não quero essa solução. Como posso ser feliz com a ideia da precária saída de poder ser apenas perdoada e de me poder ser dada a paz apenas exclusivamente depois de ter sido derrotada? Não é essa felicidade sobremaneira instável e demasiadamente provisória que vem com uma tristeza no bolso, guardada para a expectativa da derrota da próxima tentação, que não demorará? Uma salvação incompetente que só me pode fornecer o perdão sem uma vitória para hoje mesmo não pode ser realmente salvação. Como se Deus só me pudesse limpar as lágrimas depois de pecar. O perdão é supérfluo para obter a salvação se eu não me corrigir. O remédio que não providencia a cura não é eficaz. E se eu não creio na vitória sobre o pecado hoje mesmo, não é porque Deus não me deu tudo para que o possa concretizar, mas porque eu não me importo de permanecer doente, não querendo mudar os meus hábitos, só porque posso ir sobrevivendo com aquele remédio. Uma fé destas é uma acusação de mim próprio diante do tribunal de Deus. E é também uma acusação a Deus, irmãos. Esta acusação, Deus não pode livrar-me do pecado hoje. Isso não é esperança de salvação, é procrastinar a salvação. Isso não é fé, é a adaptação de um pecador que reclama o direito ilegítimo de ser salvo em pecado. Isso é uma manifestação de rebeldia contra o plano de salvação. Não é fé, é disfarçar a descrença no meio de um longo período de tempo, como se o tempo não desse mais confirmação à derrota do que à fé. Irmãos, Deus mandou segurar os quatro ventos por nossa causa. Eu creio nisso. O Pai quer resolver isto. Pedimos para Ele vir, mas não temos consciência da nossa condição. Estamos prontos para vir, irmãos? Ou iremos pedir às rochas para nos esconder da sua face? Temos a cidadania de Laodiceia. Reconheçamos a nossa condição. Mais que ninguém na história do povo de Deus, precisamos de livramento. Como pedimos livramento se pensamos que não precisamos? Povo adventista do sétimo dia, nós somos mornos e não vemos que somos mornos. Nós somos desgraçados, miseráveis, pobres, cegos, nus e não percebemos a nossa condição. Nós pensamos que somos templos do Espírito Santo, mas Jesus está à porta a bater há muito tempo. E se está à porta, não está dentro de nós. E se está à porta, não está dentro de nós. Isso não é uma acusação, é um aviso de Deus para que tenhamos consciência da nossa condição. Temos andado a usar muitas folhas de figueira e já é tempo de o reconhecer. Temos observado com muita vigilância o pecado dos outros e os defeitos dos outros. Aproveitemos essa aptidão para analisar os nossos. E eu confesso esse pecado diante dos meus irmãos. Isso é necessário para pedir a Deus livramento. E tenhamos fé que Ele nos prometeu. Então,
Ele nos dará, porque Ele prometeu e jurou. E se Ele prometeu e jurou, não será vindicado enquanto não o cumprir. Alguém que jura e não cumpre, poderá ser considerado justo? Não, não pode. Ele prometeu a Abraão em Gênesis 15:17 e jurou em Gênesis 22:16 que nos daria a justiça de Cristo pela fé, o perdão e a santificação. Por isso, não nos escandalizemos se ouvirmos que Jesus ainda não vindicou por completo o caráter do Pai na cruz. Não vindicou completamente, porque ainda não cumpriu completamente o juramento que nos fez. Só o vai cumprir quando fizer essa obra de recriação no homem. Ele é que jurou, ele é que vai cumprir. Então, ele é que tem de o cumprir em nós, se quiser ser vindicado. A honra de Deus, a honra de Jesus estão envolvidas no aperfeiçoamento do caráter do seu povo. Viver em santidade e justiça todos os dias da nossa vida é uma promessa selada com juramento. Não foi o homem que jurou, irmãos, foi Deus. Não nos escandalizemos, pois não é obra nossa. Nossa é a permissão. Mais ainda, mesmo os ímpios, como os anjos caídos, vindicarão o caráter de Deus quando diante da cidade se dobrarem diante de Deus pela força da evidência e confessarão que Ele é justo e é bom. E se isso não é vindicar o caráter de Deus, irmãos, não sei o que é. Então, se os ímpios e os anjos caídos vão vindicar o caráter de Deus, porque não podem fazer os justos, cuja justiça de Cristo neles os fez ser aceitos por Deus como se fossem o próprio Filho. Irmãos, se a santidade feita por Cristo em nós é uma vindicação do seu caráter, porque deixamos que Deus o fizesse em nós, pelo seu poder e graça, então a desobediência é uma acusação a Deus. Se o defendemos ao obedecer, acusamo-o ao desobedecer. Satanás acusou a Deus de ser injusto porque a sua lei não podia ser cumprida pelo homem caído. Então, se obedecemos, vindicamos a Deus. Se desobedecemos, vindicamos a Satanás. Não sermos santos hoje é uma acusação a Deus hoje. Não sermos santos durante a vida toda é uma acusação a Deus durante a vida toda. Como posso acreditar que, tendo conhecimento, o acuso a vida toda e, contudo, o vindicarei no último dia ou apenas na glorificação? Nós queremos pecar, irmãos. E quando pecamos, vindicamos a Satanás. Porque ficamos tão indignados com a ideia de que nós teremos de vindicar o caráter de Deus? Porque não queremos a responsabilidade de ser santos todos os dias da nossa vida. Na verdade, não queremos ser santos dia nenhum.
ouço frequentemente que Ele é que faz essa obra em nós. Mas se não creio que Ele pode fazer isso em mim hoje mesmo, estou a acusá-lo de não ser capaz de operar a salvação hoje mesmo. Afinal, é Ele que faz a obra em nós. Então não é capaz de o fazer em nós hoje? É só no fim da vida que Ele tem esse poder? Ou na glorificação? Acusamo-lo de não ser capaz de me fazer santo, de cumprir a justiça que Ele demanda que façamos. Embora eu queira muito, eu até quero, mas Ele não é capaz. Ele não me deu poder. Ele só me dá esse poder no fim da vida, não é? Na glorificação. Eu bem queria. Irmãos, nós desmascaramo-nos quando estamos a pecar. Não é desmascarar a Deus, é desmascarar a nós próprios. Acusamo-lo de nos montar a armadilha, de nos exigir uma impossibilidade ou uma possibilidade apenas ocasional e ritmicamente interrompida. Agora peco, agora peço perdão e sou santa porque peço perdão. Agora peco, agora peço perdão e sou santo porque peço perdão. E nunca vou deixar de pecar, apenas vou pedir perdão para aquilo que já fiz. Para ser vindicado, precisamos de ser santos a vida toda, ininterruptamente. Assim, ele cumpre o que jurou e prova que a sua lei pode ser exigida porque pode ser cumprida. Isso é uma promessa selada com juramento, diz Lucas 1, 73 a 75. E ele há de cumprir o que jurou. E quanto a vós, eu não sei, mas eu quero fazer parte disto. E ficava muito feliz se todos os que estão a ouvir também quisessem, porque não é nada agradável deixar alguém para trás, alguém que esteve conosco na nossa caminhada e na nossa companhia de jornada. Esta coisa da família espiritual é não querer deixar ninguém para trás. Porém, a decisão é individual. E alguém aqui vai chorar por alguém desnecessariamente. Que não sejamos aqueles por quem alguém chora. Alguém vai ficar triste, vai ficar amargurado por aquele irmão de caminhada. Vai sentir a sua falta, sua saudade, mas ninguém pode caminhar pelo outro. Mas a graça não falta a ninguém. A graça chega para todos, irmãos. Não precisamos disputá-la. Chega para todos, todos os dias da nossa vida. Obrigado e até breve.